Linda esta floresta de eucalipto, não é? Mas para chegar a ser a espécie de melhor crescimento e produtividade do Brasil, foram muitos anos de pesquisas que começaram no início do século passado. Este é o tema de hoje do Floresta SA. No início dos anos de 1900, quando se plantar floresta de eucalipto era apenas pelo uso de sementes, não se conseguia ter uma uniformidade no plantio. Elas eram semeadas em viveiros e transplantadas para o solo de forma rudimentar. As pesquisas só tiveram início no Brasil na década de 1910, com o engenheiro agrônomo Navarro de Andrade, no Horto Florestal de Rio Claro, no interior do estado de São Paulo. Graças aos incentivos fiscais dados pelo governo federal na década de 1970 e 1980, é que foram plantados os primeiros grandes maciços em todo o país. Neste meio tempo, entre erros e acertos, nasceram os famosos mitos do eucalipto, de que ele seca o solo, que é um deserto verde e muitos outros. Mas como estes mitos foram criados? Não havia pesquisa? Fomos conversar com o engenheiro florestal Celso Medeiros, que participou dos primeiros plantios de eucalipto no interior do estado de Mato Grosso, na década de 1970, atual estado de Mato Grosso do Sul. Celso, então quais foram os motivos que geraram os mitos do eucalipto lá na década de 70? Bom, primeiramente de vontade política de resolver o assunto naquele momento. E principalmente desconhecimento técnico sobre a cultura, sobre as espécies, sobre manutenção, fertilização de modo geral. Esses foram os motivos principais que geraram o sucesso da cultura e os mitos relacionados até então. Mas antes de falarmos sobre genética e produtividade, é bom lembrar que foi a união de esforços entre as universidades, as empresas florestais, os institutos de pesquisa e a Embrapa que possibilitaram uma melhoria substancial no desenvolvimento da eucaliptocultura no Brasil. As pesquisas que a Embrapa fez para o desenvolvimento do setor florestal voltado à eucaliptocultura no Brasil foram bastante importantes, como o programa de melhoramento genético, de conservação e melhoramento genético de eucalipto, onde tivemos oportunidade de reintroduzir espécies de eucalipto na década de 80, desde a Austrália. Temos programas de sanidade florestal, como o controle biológico do percevejo bronzeado, controle biológico do psilídeo de concha e também, agora, mais recentemente, com o vespa das galhas. Além do que, temos contribuído muito no manejo e na silvicultura do eucalipto aqui no Brasil, seja na parte de preparo de solo, de fertilização, de desbaste e também na parte de tecnologia da madeira. Nós estamos bem aqui, no meio de uma estrada que divide 2 talhões de plantios de eucalipto. Na sua opinião, existe alguma diferença entre estas 2 florestas? Vamos olhar para este lado. E agora, para este. O que você achou? Tem diferença? Tem sim. Deste lado está plantado o clone 1528, mais conhecido como o superclone. E deste lado, o clone Urogradis H13. Difícil de entender, né? Na próxima edição do Floresta SA, nós vamos explicar direitinho como a pesquisa e a tecnologia proporcionaram estas diferenças. Não perca, viu? Até lá!